Hoje eu vim fazer uma partilha da minha vida espiritual com vocês. Vocês nem sabem o que aconteceu comigo e como foi o meu processo do meu feminino até chegar aqui. Desde o início, meu olhar para a avó-lua sempre foi atravessado por muita magia, uma fascinação desde criança, um chamado que eu nunca soube explicar. Mas foi dos meus mergulhos mais profundos, sendo guiada pela Deusa Mãe nas minhas condições espirituais, que eu compreendi que ela não era só um astro bonito para eu observar, que o mistério estava guardado lá fora e que tocava as partes mais escondidas do meu ser. Neste momento, quando eu compreendi, eu percebi coisas muito simples e ao mesmo tempo extremamente profundas que eu quero partilhar, né? A lua, ela não permanece igual, ela cresce, ela transborda, ela mingua, ela desaparece. E ainda assim, em nenhum momento ela deixa de ser lua. E talvez seja por isso que as nossas ancestrais reconheceram como a grande avó. Não porque ela controla só as marés das mulheres, mas não porque existe uma magia somente, mas porque ela revela algo que o nosso corpo, o meu corpo, minhas queridas, sempre soube, né? Que existe tempo para iniciar, tempo para nutrir, tempo para colher e tempo para recolher. Por muito tempo, o calendário das mulheres era acompanhado pelas plantações, pelos nascimentos, pelas cerimônias, os tempos de silêncio, o tempo de celebração. E as mulheres olhavam o céu e sabiam exatamente em que estação estavam. E eu penso que talvez uma das maiores tristezas do nosso tempo seja que nós deixamos de estar em sintonia com a avó-lua, mas que deixamos de nos perceber como seres cíclicos, que eu acho que é muito mais forte, porque nós somos ensinadas a acreditar que deveríamos ser iguais todos os dias, produzir da mesma forma, responder da mesma forma, ter a mesma energia, ter os mesmos desejos, como se mudar fosse um defeito ou um erro, como se oscilar fosse uma fraqueza nossa. Mas a nossa natureza nunca funcionou assim. A Mãe Terra não funciona assim. As estações não funcionam assim. A avó-lua não funciona assim. E nós também não funcionamos assim. Quando comecei a entender isso e comecei a perceber isso dentro e fora, algo muito profundo aconteceu. Parei de travar uma guerra contra os meus movimentos, as minhas emoções, os meus sentimentos e comecei a perceber em momentos em que a vida me chamava para recomeçar ou para acalmar e outros que me chamavam para cuidar, outros me convidavam para celebrar. E em outros que tudo o que ela pedia era simplesmente o silêncio do meu ser. E aí, minhas queridas, ao pouco eu comecei a compreender porque tantas tradições, né, são ligadas à avó-lua. Porque a avó-lua, ela não vem nos ensinar sobre perfeição e constância da mesma coisa. Ela vem me transmitir uma sabedoria, um ritmo, pertencimento. E talvez seja isso que eu gosto tanto da expressão mulheres de lua, porque ela me lembra que nós não fomos feitas para viver em guerra com os nossos ciclos, mas nós fomos feitas para aprender a habitá-los. Eu amo isso. E talvez algumas memórias nunca desapareceram completamente do nosso ventre e do nosso munai. Talvez apenas espere o momento certo para ser lembrados. Porque a avó-lua, minhas queridas, ela nunca exigiu de nós uma constância. Ela sempre nos ensinou sobre pertencimento.